Então, no contexto da história do universo, né, a gente tem que entender como se encaixaria a humanidade dentro de um critério de criação divina, né? Porque os primeiros homens aqui, o primeiro homem, Adão e sua esposa Eva, né, você tem narrações bíblicas que diz que de um só Deus criou toda a humanidade e que Eva é mãe de todos os viventes, né? Então, quando afirma que Eva é a mãe de todos os viventes, isso exclui o próprio Adão, né? Porque você sabe que Eva, ela é um produto vindo do próprio Adão e que eles foram criados dentro de um jardim, separados do restante do que existia fora, né? Então, fora do mundo já existia animais, né? Mas não havia vida humana. Agora, como que a gente encaixa isso dentro das questões científicas, né? Porque a maioria de nós não se interessa a entender sobre estudos e alguns acreditam que a ciência a todo tempo está querendo enganar, né, a gente. No México, você tem ali, se você estudar crateras de meteoros que já caíram sobre essa terra, você vai ver que existem várias comprovações, né, materiais de locais que realmente sofreram impactos, né? Aqui na Terra, nosso planeta sofreram vários impactos. Assim como você vê a Lua tem vários impactos nela, né? De meteoros ali que geraram crateras. E aqui na Terra também nós tivemos impactos, né? Grandíssimos impactos, apesar de termos escudos, né? O nosso planeta tem escudos magnéticos, tem uma série de coisas e há pouco tempo se achava que Júpiter ele protegia os planetas, né? E na verdade, quando na verdade eles lançavam esses impactos sobre nossos planetas, né? Nosso planeta e outros planetas. E ali você tem, por exemplo, no México, que não é a maior, você tem a crateras de 300 quilômetros, né, de impacto. No México você tem uma cratera de 170 quilômetros. Para você ter ideia, da central do Brasil até Santa Cruz, eu acho que dá 60 e poucos quilômetros, não tenho certeza. Para você ter ideia do tamanho que é o impacto de 170 quilômetros. Quantos dias é para atravessar? Quantas horas é para você percorrer essa extensão? E ali você sabe que o impacto ocorreu pela profundidade do solo, pelos detritos que tiraram do solo, né? Porque o que se dá uma extinção não é propriamente só o impacto, né? O impacto vai causar uma fumaça no ar de materiais como enxofre, tudo que tiver no solo vai subir e vai contaminar todo o planeta, né? Aqui no Brasil nós tivemos um impacto na região entre Goiás e Mato Grosso, muita gente não sabe, mas ocorreu um impacto, se eu não me engano, de 40 quilômetros, né, de, de extensão, e eu não sei qual é a profundidade, mas existe essa cratera. Só que o que acontece? Aquele impacto no México, ele foi num período, né? E acredita-se que foi no período dos dinossauros que deu extinção aos dinossauros. O impacto aqui no Brasil, eu acho que foi antes dos dinossauros e causou também boa parte da deteriorização de animais, né? Matou 60% da vida na terra, 50% no mar, né? Você tem escalas de, de destruição, né? Você tem essas escalas de destruição. Então você tem muitos outros impactos que ocorreram em outros lugares, inclusive na África, a dissidência de diamante ali se data por alguns estudos dizem que esse impacto revirou, né, o fundo do solo ali e trouxe materiais preciosos para cima. Então você, em cada lugar que você tem impacto, você vai ter uma abundância de materiais que além da deteriorização do material do próprio fragmento do meteoro que bate, né? Porque ele chega numa velocidade muito grande, em chamas, né? E ali ele se deteriora, você recebe naquele solo materiais que não nasceriam naquele lugar, né?
por exemplo, você tem a construção do diamante, você tem o satélite diamante, que é o quiberlito, você tem outros materiais que, quando um minerador está naquele lugar pesquisando, ele se baseia nesses mapeamentos. Olha, aqui é rico nesse material, então é propício a ter diamante aqui. Então, eles, pelo material que eles encontram, é como se fosse um mapa, né? Um satélite ali, um lugar onde eles procuram um material em busca de outro, mais precioso. Então, a abundância de certos materiais identifica o que eles estão buscando. Então, você tem ali materiais que não se conformam com o ambiente. Então, você sabe também, mais uma comprovação de que aquele material veio interestelar, né? Veio de outro lugar e acabou impactando aqui, né? Então, aí a gente não entende como que a humanidade ela chega, porque você tem situações na Terra, você tem os homens primitivos que já são já são mais próximos de nós, né? Há 18 milhões de anos, 18, aí tem a idade de 15 mil anos, vai contando as histórias da pré-história e como que eles chegaram em outros continentes e se dividiram. Aí você tem locais, né? Por exemplo, países que o gelo às vezes congela ali, um tempo frio congela o mar, e você tem ali alguns lugares no país, né? Que acaba se conectando com o outro, e ali uma população consegue atravessar para o outro lado, né? E ali essa população que vai de homens primitivos acaba encontrando ali uma fauna, uma flora totalmente diferente. E quando chega a época do fogo, né, o ser humano já começa a fazer, tem a época da pedra lascada, a época da pedra polida, o ser humano já consegue ali, aqueles homens primitivos, a gente não tem como dizer que, eu não, praticamente, eu não tenho como dizer que eles são uma espécie humana, eles são homens primitivos, eu não entendo como que chega a se ter uma espécie humana, tá? Falam de compartilhamento de DNA e tal, mas a gente vê homens ali que têm uma certa inteligência, porque você tem pinturas rupestres, né? Você tem demonstrando que eles têm uma forma de linguagem. Então a gente precisa entender que tipo de homens é esse. Ainda mais a Bíblia falando que o homem antigamente vivia 900 e poucos anos. Aí aquela fase que o homem viveu 900 e poucos anos, quanto tempo foi? É, porque logo depois você teve períodos ali de milênios ali, porque tem homens ali que já consta no Gênesis ali as idades deles, né? E com que idade eles morreram, depois que geraram filhos, e com que idade eles morreram. Dali, depois do dilúvio, a idade do homem é reduzida para 120 anos. Né? Então, se havia um gigante naquela época do Gênesis, esses gigantes já não sobrevivem, né? A não ser que o DNA deles esteja em alguns daqueles 8 que estavam na arca. E depois a gente vai ver uma série de gigantes, que é outro departamento, lá, várias nações, civilizações de homens de grandes, não só grandes, na época de Davi ali, Golias, Lami, outros filisteus lá em Canaã mesmo, a Palestina hoje, né, que é a Sião, que é Jerusalém, né, a Sião, que é aquela Canaã, ali haviam filisteus, tanto que se chama Palestina hoje porque o imperador Adriano, quando expulsou os judeus de Jerusalém, ele mudou o nome para Filistia, terra dos filisteus, uma espécie de provocação, e hoje se chama Palestina, né? Então aquilo ali é a Sião, a Canaã, a terra prometida, onde haviam gigantes. Então você encontra gigantes mais à frente que possivelmente viviam 120 anos, né? Mas que pela estrutura ali do peso do escudo de Golias, peso da lança, você vê que não é um gigante que nem a gente tem hoje, que o cara é todo deficiente, né? É um gigante que tem força, que ele tem energia, ele consegue levantar peso, ele é um guerreiro, né? Ele não é um gigante qualquer, porque as condições da Terra naquela época eram diferentes de hoje. Aí você tem ali, voltando à questão, o homem já dominando o fogo, né? Já dominando, podendo extinguir espécies através de fumaça, de fogo, de armas, né? Então, um homem inteligente
que passou por uma. Eu falo dos homens primitivos ali, que eu não sei como identificá-los como humanos ainda, mas que eles têm uma certa inteligência ali. E aí a gente não entende como se encaixa isso na Bíblia, né? O homem antes estava no jardim, depois o homem é expulso do jardim, não volta mais para lá e começa a se ter a linhagem ali que é citado na Bíblia. Adão e Eva teve vários filhos. Os primeiros Caim e Abel, Caim mata Abel, Abel foge, possivelmente ele pode ter coabitado com uma de suas irmãs, porque Adão e Eva continuaram tendo filhos, né? Isso é citado na Bíblia, lá, as linhagens. Sendo que Adão viveu 930 anos, pô, quase 1000 anos, gerando filhos e filhas. Com certeza alguém casou com Caim, ou ele pegou a força, ou de alguma forma Caim coabitou com alguém, né? Que Caim também deve ter vivido muitos séculos, né? Então, consequentemente, não é difícil entender que pode ter havido ali um incesto e a continuação da espécie, né? Até porque quando Caim vai embora, talvez ele não tenha noção de que só existissem eles, né? Talvez ele não tenha, ele vai embora, talvez muito jovem, ele não tenha noção que só existissem eles no planeta. E ali, quando ele encontra uma mulher, ele não faz ideia, talvez, que seja alguém da sua própria linhagem, né? Então ele segue a vida para um outro lugar e a humanidade continuou evoluindo, evoluindo, e não se sabe o momento em que Caim se coabita ali com alguém, tá? Então, só para a gente ter ideia que existe a possibilidade da raça humana ser, assim, frutos de incesto, né? Talvez por conhecimento ou não. Eu estou usando formas assim de entendimento razoáveis, né? Não, que Deus também poderia ter feito uma cainha da costela de Caim, mas isso fugiria do fato de Eva ser mãe de todos os viventes, né? Talvez fugiria do fato e de um só ter feito toda a raça humana. E seria contraditório um pouco, né? E essa questão dos anjos tomarem mulheres é muito estranho, porque como é que um anjo vai ser pai, se a Bíblia fala mesmo que Jesus, a morte de Jesus não socorre a anjos? Como é que ficaria em critério de salvação esses gigantes supostos que nascem de coabitação de anjos com mulheres, né? Porque o cara simplesmente vai nascer sem um pai, ele vai ser fruto de um anjo, não tem muita lógica nisso, né? Ai, nasce um gigante e o cara não tem uma paternidade. Como é que é a salvação dele? Se ele é meio celestial e meio humano, né? Não acho que o texto ali não condiz com os gigantes. Assim, o anjo coabitar com a mulher é por isso nascer o gigante. Aí você vê isso antes da Arca de Noé, né? Só que você vê gigante lá na época de Davi. Ou seja, esses gigantes não nasceram de anjos. Então a gente tem o raciocínio de que para nascer gigante não precisaria diretamente de ter um DNA de anjo com mulher. Só para a gente ver a bagunça que é isso daí, tá? Então, aí você vai falar da questão científica, né? Falei lá dos meteoros que caem, dão da extinção dos dinossauros. Outro no Brasil foi antes de existirem dinossauros, né? Porque você tem períodos. Tem um período em que não havia dinossauro. Cai esse meteoro do Brasil aí de 40 quilômetros, dizima boa parte da Terra, mas não havia dinossauro ali ainda. E aí depois você tem um outro período. E quando surge o dinossauro? Sabe? Então, é muito difícil de ter essa compreensão de como localizar isso na ciência. A gente tem que mesmo pesquisar, estudar, porque é bom a gente aprender cada dia, né? E ali você tem um impacto ali de 170 quilômetros no México que possivelmente dizimou os dinossauros e boa parte da vida no planeta. Aí o que sobrou dessa vida, né? Porque a gente tem que entender isso. Algumas espécies que existiram no passado, um terremoto simplesmente acabou com toda ela. Então você vai ter novas espécies partindo do que sobrou. Esse é o meu modo de pensar. Não tem como ser integrado novos animais da Terra sem que ele tenha alguém, né?